Pai do Senhor a todos, estamos com mais um comentário da lição bíblica de jovens, a lição agora de número 8, o próximo domingo. O título é Relacionamento Sexual segundo a Perspectiva Cristã. O texto do dia diz: Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5:18. A síntese diz: o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel, certo? O texto bíblico se encontra em Provérbios 5, do 15 ao 19. Diz o seguinte: e também em 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Começando por Provérbios: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por força as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. 1 Coríntios agora 7, do 1 ao 5. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração e depois ajuntares outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, certo? Então, estamos falando agora na lição 8, mais uma vez, sobre o relacionamento sexual, agora sob a perspectiva bíblica, né? A síntese, ela resume bem. Ela diz que o casamento bíblico ele é monogâmico, ou seja, apenas um homem com apenas uma mulher, a mulher apenas com um homem. Na Bíblia vemos casos de casamentos, relacionamentos com outras mulheres, como Salomão, o próprio Abraão teve concubinas, o próprio Jacó, né? E nós vemos que está lá. Agora, não é a orientação de Deus. Desde o Gênesis, Deus diz: o homem apegar-se a uma mulher, a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não foi a duas mulheres, não foi uma mulher com dois homens, certo? Então, está lá, mas não, Deus, você vê que Deus não aprova a poligamia. Nós vemos que, por ao contrário, os casamentos que tinham a poligamia causavam problemas na família. Eu sei que os casamentos monogâmicos têm problemas, mas a poligamia causa muito mais problema, por causa que não é um mandamento divino, é um pecado, é uma distorção da ordenança divina, certo? O casamento é hétero, certo? Um homem, uma mulher, um macho e fêmea, assim Deus o criou. Não existe um terceiro sexo, né? Pessoas que optam pela homossexualidade, mas biblicamente não vemos fundamentação para um casamento. O casamento foi uma instituição divina. O casamento é antes do Estado. Deus que instituiu o casamento, juntou um homem com a mulher. E aí temos uma família. O Estado não deveria casar ninguém, né, homossexual, um casamento homoafetivo, porque o casamento não é poder do Estado. O Estado apenas reconhece e torna aquilo, né, como uma instituição, né? Mas essa instituição foi originada por Deus, pelo padrão judaico-cristão, certo? Esse casamento monogâmico e hétero. E o casamento indissolúvel da mesma forma, né? Nós vemos que Jesus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel. O homem e a mulher casem-se uma só vez, né? Claro que temos os casos na Bíblia
que há permissão quando existe a viuvez, um dos cônjuges morre, certo? E também em caso de adultério, certo? Caso de adultério, também a Bíblia deixa claro que pode se casar novamente, certo? Existem muitas discussões, existe uma ala bem radical que acha que a pessoa pode se separar e não pode se casar novamente, mas no geral a gente acredita que a pessoa pode contrair novas núpcias, casar novamente, certo? Então, nós vemos alguns livros da Bíblia, né? Vamos aqui, Provérbios, tem Cantares, que exalta o relacionamento sexual dentro do matrimônio, certo? A visão que o sexo é uma coisa ruim não é uma visão bíblica, certo? E essa visão que o sexo é apenas para procriação também não é uma visão bíblica. Nós vemos aqui que essa forma que está escrito aqui, a forma poética, é um louvor ao sexo dentro do casamento, né? Seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade, certo? Então, há aprovação divina dentro do sexo, dentro do casamento, certo? E o jovem tem que prestar muita atenção, né? Que na hora que você está se relacionando, né? Namorando para casar, observar bem se você vai conseguir suportar os problemas da sua namorada, do seu namorado, né? Porque depois que casa, os problemas aumentam, né? A pancada do bumbo muda, como diz a história, né? Então, depois que casa, geralmente você está mais próximo, vai enxergar melhor os defeitos das pessoas. Lembrando que você é imperfeito, lembrando que você é defeituoso, então, e não existe ninguém perfeito para você. Não existe o par perfeito, não. Existe pessoa, você vai arrumar uma pessoa que ela tem dificuldades em algumas áreas e você tem também dificuldades. O importante é você conseguir suportar essas dificuldades, trabalhar, orar, ajudar essas pessoas a superar essas dificuldades, certo? Nós, como cristãos, nós não casamos, o casamento não é para me satisfazer ou só satisfazer o outro, não. O casamento é para a gente abençoar. Você vai abençoar a sua esposa, você vai abençoar o seu futuro marido, certo? Então, você vai ajudá-la a crescer espiritualmente, né? Então, você tem que ter essa visão. O casamento é doação. Você vai se doar para que o outro seja feliz, continue sendo feliz, né? E você vai receber também a doação do seu esposo ou do seu marido, certo? Ou melhor, da sua esposa, certo? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né, acerca do casamento, explicando, ele disse, era melhor que vocês não se casassem, né? Esse contexto aqui já era um contexto de perseguição e alguns cristãos já estavam sofrendo perseguição. O apóstolo Paulo alerta que naquele tempo era melhor que não casar, mas se não consegue ficar solteiro, você ser celibato é um dom, não é para todo mundo, certo? Tem pessoas que podem ser solteiros, pode ser celibato também, existe uma pressão, né, que a gente pressiona as pessoas para casar, mas tem pessoas que não nasceram para casar, né? Pessoas que não conseguem conviver, né? E aí às vezes é pressionado a casar e casa e não dá certo, né? Mas é um dom, você ser celibato, você pode ter amigos, pode trabalhar, pode viver uma vida normal, certo? Agora sem a relação sexual. E quem não pode, que é a maioria das pessoas, né, viver nessa vida de celibatário, case-se, né? Devemos casar para não se abrasar, ou seja, para não cometer relações sexuais fora do plano de Deus, fora do casamento. Então, casem-se. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Agora, quando casa, que eu acabei de falar agora, ele diz, olha, o corpo agora do homem não é mais dele, é da esposa. Você vai ter as suas obrigações de satisfazer a sua esposa. E o corpo da mulher agora não é mais seu, é do marido. A mulher agora tem a obrigação de satisfazer o marido. Então, nós vemos aqui, há mais de 2000 anos atrás, né, há quase 2000 anos atrás, melhor dizendo, um ensinamento cristão sobre o casamento e igualdades, né? Muitos acham que o cristianismo é machista, mas nós vemos aqui o ensinamento colocando pé de igual. O homem e a mulher são as mesmas obrigações no casamento,
certo? Está de pé de igualdade, os dois têm que servir um ao outro, e esse é o verdadeiro ensinamento cristão, certo? Então, muitos acham o cristianismo machista, mas quando vamos olhar para as outras culturas, né? Você veio de um berço cristão, de um país cristão, é fácil dizer que o cristianismo... Mas olhe para as outras religiões, como é que tratam as mulheres, como as mulheres são objetos, né? As mulheres são trocadas por animais ou por bens. Então, você tem que prestar atenção, né? Se ligar aí e ver que hoje, né, as mulheres têm os mesmos direitos na sociedade devido ao cristianismo, devido a Jesus. Jesus andou com mulheres, acolheu mulheres no seu ministério, as mulheres ajudavam Jesus no ministério. Então, o cristianismo, ele mudou a história das mulheres, colocou a mulher no devido lugar, a mulher num lugar de honra, que foi que Deus fez o homem macho e fêmea, né? Então, não há nenhum maior do que o outro, certo? Então, muitas feministas estão cuspindo aí no prato que comeu, né? Vem de um país que fundamentalmente foi cristão e agora querem se rebelar, agora querem estar acima dos homens, né? Pisar nos homens. Mas isso é um assunto para outra lição. Então, você que está, né, jovem, em busca de um casamento, está se preparando para casar, tenha cuidado. Veja, né, quais os compromissos vocês vão assumir. É um casamento indissolúvel, não é para ser um casamento, se não der certo, né, acaba. Alguns jovens, Éder, como é que pode, né? Se a gente não pode fazer, se o povo não pode fazer sexo antes, e depois de casar, se não gostar, só não se preocupe. Isso aí é o mínimo dos mínimos problemas, né? Se conversando, a pessoa tem um bom relacionamento sexual, isso não é problema. Não precisa fazer test drive, não precisa, não. Você guarde para o casamento que vai dar tudo certo. Olhe se a pessoa é crente, né? Se a pessoa pensa igual a você, né? Porque existem pessoas que estão dentro da igreja que não são crentes, né? E você vai casar com um jugo desigual, vai casar com uma pessoa que pensa diferente da Bíblia, e você vai ter um conflito, né? E aí é um problema. As trevas, não há união com a luz. Mas mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo na igreja, tem muitas pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. E se teve realmente um verdadeiro encontro com Jesus, vamos orar, vamos estudar a palavra de Deus e vamos ajudar o seu namorado, ajudar a sua namorada, que eles vão crescer na graça, no conhecimento, e vão ter uma consciência cristã madura, e com isso você vai ter um bom relacionamento, certo? Lembrando que sempre a tendência do cristão é estar crescendo, é melhorando. Se você não tem esse processo de santificação, né? Se você não vê nenhuma mudança no seu modo de viver do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, então tem algo de errado com o seu cristianismo. Se você está indo de mal a pior, espiritualmente falando. Então, que Deus abençoe. Esta é mais uma lição, a lição número 8. Que Deus possa iluminar o seu coração. Amém.